Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre. Novamente, nesta segunda-feira, na Casa Espírita Caibar Schutel, nós vamos voltar ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 8 da Emancipação da Alma. E hoje nós vamos estudar o subtítulo que é Catalepsia, Letargia, Catalepsia e Mortes Aparentes. É um estudo muito interessante, é um tema muito interessante que a gente vai procurar entender esses estados do nosso corpo físico. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos, como sempre fazemos, vamos fazer a prece que dará início ao estudo da noite. Então nós vamos novamente fechando os nossos olhos e vamos elevando o nosso pensamento e buscando a figura meiga, iluminada do nosso querido e amado Jesus. Jesus, estendendo as suas mãos sobre cada um de nós, deixa fluir uma energia positiva que vai envolvendo o nosso espírito, envolvendo o nosso corpo físico, envolvendo todo o ambiente onde nós nos encontramos acomodados. É a paz de Jesus chegando em cada um de nós. E é dessa forma que nós vamos dizendo: obrigado, mestre amigo, por permitir novamente a nossa presença na tua seara bendita, Senhor. Hoje faremos o estudo do Livro dos Espíritos, Senhor Jesus, e teremos a certeza que os mensageiros de luz estarão conosco para nos intuir, para nos auxiliar nos esclarecimentos do assunto. E assim, Senhor Jesus, unidos por esta paz que nos envolve nesse instante, Senhor, é com esta mesma paz que nós desejamos que o nosso estudo chegue até o seu final. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre letargia e catalepsia. Mas é importante a gente, primeiramente, entender o que é um estado letárgico e o que é um estado cataléptico, né? Então diz para nós aqui que a letargia é um estado de inconsciência onde a pessoa aparenta estar em sono profundo e perde totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. A letargia também pode ser considerada uma psicopatologia, onde o indivíduo apresenta períodos variados de total inconsciência. Então, é um estado físico, né, que nós ficamos, que diz assim que é como se nós estivéssemos num sono muito profundo, totalmente em estado de inconsciência, onde nós não retornamos aos estímulos externos, né? Então, é esse o estado que nós nos encontramos na letargia. E a catalepsia, que também é suspensão das forças vitais, às vezes fica localizada. E os letárgicos e os catalépticos, em geral, observam o que acontece ao redor. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. O corpo não está integralmente morto, mesmo quando inicia a decomposição. Então, a catalepsia, não é? É também um outro estado
que também o espírito, ele tem consciência do que está acontecendo, mas não pode se comunicar, né? Por quê? Porque o corpo está integralmente, vamos dizer assim, sem condições de responder aos estímulos também externos. Ou seja, a catalepsia é o enrijecimento muscular e a letargia são os músculos totalmente flácidos. Então, são situações do nosso corpo físico. E aí Kardec, então, queria saber sobre esses estados, o que acontecia dentro da parte espiritual. Então, na pergunta 422 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o questionamento de Kardec. Então, ele faz o seguinte questionamento. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. Geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo? Então, a pergunta que Kardec está falando aqui é o seguinte, que tanto na catalepsia como lá na letargia, o espírito ouve, só que ele não pode se manifestar, o que ele ouve tudo o que está acontecendo ao seu redor. E não pode se manifestar. Mas como que ele ouve, como que ele percebe? Ele faz a pergunta, é pelos olhos e orelhas do corpo? Aí os espíritos vão e respondem, não. Eles percebem, sentem pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Então, como é que eles percebem? Eles percebem pelos espíritos. E aí tem uma subpergunta que diz o seguinte, por que ele não pode se comunicar? E aí vem a resposta dos nossos irmãos espirituais. O estado do corpo se opõe a isso, estado particular dos órgãos. Vós dá a prova de que há no homem outra coisa além do corpo, visto que o corpo não tendo mais função, o espírito age. Então, isso é uma prova também da presença do espírito, que não é só o corpo físico que é a matéria que dá, que tem movimentos, que pensa, que age, que de certa forma se movimenta. Então, mais prova que nós temos então o espírito, que é uma composição, corpo e espírito. O corpo não podendo ter atitudes, mas existe o espírito ali que, de certa forma, naquela situação, nesses estados que nós estamos falando, ele não tem como agir. E dessa forma, então, o corpo fica em estado letárgico, em estado cataléptico, que é a impossibilidade do espírito se manifestar. Mas aí, estudando um pouquinho mais, buscando um pouquinho mais esclarecimentos, nós vamos encontrar aqui na Filosofia Espírita, volume 9, e que comenta a pergunta 422 do Kardec. Então ele diz aqui assim, a criatura em estado de letargia ou catalepsia fica impedido de falar e, por vezes, ver e ouvir pelos canais físicos. No entanto, ela percebe tudo o que se passa pela sensibilidade espiritual. Isso também ocorre com o espírito, livre do corpo, que pode ter os mesmos impedimentos em relação ao corpo espiritual ou perispírito. Então, o que ele diz aqui para a gente? Que o espírito fica impedido, de ver, ouvir pelos canais normais
que isso que é a voz que nós temos, né? Os ouvidos que nós temos para ouvir físico. E ele percebe tudo o que se passa pela sensibilidade de quem? Pela sensibilidade do espírito, que o espírito, apesar de tudo, não está inerte também como a matéria, mas o espírito está ali assistindo e vendo e ouvindo tudo. E também ele dá mais uma explicação, dizendo que esse estado também ele tem um envolvimento também quando o espírito está livre do corpo, que pode ter mesmos impedimentos em relação ao corpo espiritual ou perispírito. Então veja que muitas vezes o próprio espírito também, sem o corpo físico, mas que ainda tem o seu corpo semimaterial, que é o perispírito, que isso também pode acontecer. Esses estados, então, podem acontecer também quando ele está no estado com o corpo perispiritual. E ele diz assim: nos casos focalizados, o espírito fica impossibilitado de manifestar-se na área humana por impedimento dos órgãos materiais. O mesmo acontece com o perispírito, que mesmo com a tenuidade do seu corpo sutil, impede o espírito de manifestar-se nesses casos. Então, reforçando aquilo que já tinha falado, que também no estado em que o espírito só está envolvido pelo perispírito, também ele diz aqui que acontece de que o espírito também fica impedido de se manifestar. E diz mais ainda: e assim acontece com outros corpos que têm funções, como vestes e aparelhos nos resguardos da alma, para que se entenda gradativamente a luz nos caminhos do espírito imortal. Então, acontece também com outros corpos que, de repente, em outras situações, em outros mundos, provavelmente, de repente, são outros aparelhos que resguardam a arma que o espírito usa também como vestimenta, né? E aí ele vai também esticar um pouquinho mais sobre o estado da letargia. E diz assim: outra letargia e outra catalepsia piores que as do corpo, então vai falar agora fora aquelas do corpo físico que nós acabamos de dizer, são aquelas dos sentimentos espirituais, dos que dormem no mal. Esses são os mortos, como diz o Evangelho, naquela passagem que Jesus afirma: deixai os mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Isso se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então, o que ele está dizendo assim? Que a letargia e a catalepsia vai de encontro também a sentimentos. Que sentimentos? Sentimentos espirituais que dormem no mal. Então, são aqueles sentimentos que muitas vezes envolve o ser humano, envolve as criaturas, que são praticamente totalmente voltados ao mal. Então isso não deixa de ser também uma inércia com relação à prática de bem, com relação ao bem, né? A fazer o bem. E aí ele diz aqui ainda que os seres humanos que param nas paixões inferiores se encontram em estado de letargia profunda, da qual pode demorar-se a desligar. Olha que interessante o que ele está dizendo aqui, né? Que aqueles seres que estão totalmente envolvidos nessa situação podem demorar-se a desligar. Por quê? Porque realmente é um estado em que é de difícil saída depois que você se encontra nesse estado assim de inércia quanto às coisas do bem, quanto à prática da caridade, essa coisa toda, né? E diz assim que outros estão envolvidos na catalepsia do crime, da violência, vindo depois a sofrer as consequências da aceitação desse estado anormal. Então, tudo isso ele está dizendo para quê? Para dizer para nós que esses estados também, eles estão situados na parte espiritual, no sentimento, né? Que não é só no corpo físico, e no sentimento. E que provavelmente sofrerão as consequências da aceitação
desse estado anormal. Então, aceitando, tendo esse estado de anormalidade, depois sofrerão as consequências pelo fato de estarem voltados a essa situação, né? E ele diz assim: a cabeça do indivíduo que somente forma ideias perniciosas está em fase de horrível catalepsia, e somente o tempo, a ajuda dos benfeitores espirituais, a sua boa vontade, poderão ajudá-lo a sair das trevas. Então, qual é a colocação aqui? Que quando o indivíduo que tem essa forma perniciosa de pensamento, ele diz, está em fase horrível de catalepsia. E somente o tempo, só o tempo, como sempre nós sabemos que o tempo é o remédio para tudo, né? É somente o tempo e a ajuda dos benfeitores espirituais e a sua boa vontade, o desejo de querer mudar, é que poderá ajudar essa criatura a sair desse sistema, desse estado trevoso, né? E diz ainda, as sequelas ainda o acompanham por muito tempo. Então, provavelmente, pelo fato deles estarem nessa catalepsia, nessa letargia espiritual, as sequelas virão, e as sequelas estarão acompanhando essa criatura por muito tempo. E ele diz mais ainda, os que ainda se encontram na letargia da luxúria, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme e da violência, demoram muito tempo recebendo a dor como terapia divina para despertar do sono e fazer lugar com certas reformas no mundo íntimo ao amor, à paz, ao desprendimento, dedicando-se ao perdão sem condições, com pulso forte para a conquista da fraternidade. Então, veja bem, o que é que vem de encontro a esse estado que a pessoa se encontra para no futuro ficar livre disso, recebendo a dor como terapia divina. Então, virão com estados dolorosos, né, para despertar do sono, despertar daquela situação, reformando-se o seu mundo íntimo, fazendo a sua reforma íntima, utilizando o quê? O amor, a paz e o desprendimento, né? E principalmente perdoando, dedicando-se ao perdão sem condições, ou seja, dedicando-se a perdoar sem impor condições, incondicionalmente, né? Sem condições. Então, ele tem que se predispor a pedir perdão e a se perdoar incondicionalmente, né? Para a conquista da fraternidade. E continuando, ele diz que as piores condições são aquelas em que nós mesmos caímos em transe pela falta de vigilância, desconhecendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que muitas vezes nós caímos nesses estados de letárgico, nesse estado cataléptico? Exatamente. Por quê? Porque nós desconhecemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho, o que ele traz para nós? A conduta boa, a conduta do bem, a conduta do amor, a conduta da caridade. E mais vem aqui, então, para nós sempre ter uma luz, sempre ter uma oportunidade, que diz aqui, o Espiritismo com o Cristo tem o poder de nos acordar para a luz de Deus, moldando as nossas forças para a força do bem, conduzindo-nos para a paz de consciência. Olha que interessante, né? Que o Espiritismo veio, principalmente, inclusive, com isso. É o que tem o poder de acordar para a luz de Deus, moldando as nossas forças para as forças do bem. Por que é isso tudo, né? É os ensinamentos de Jesus. É o caminho que ele deixou para nós seguirmos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Então, a gente sendo moldado pelos ensinamentos do nosso querido e amado Jesus, provavelmente a gente vai ser ajudado e nos conduz para a paz de consciência.
Então, essa aqui seria uma explanação mais detalhada da pergunta 422. E aí vem, então, a pergunta seguinte, que é a 423, que diz assim: na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Os espíritos responderam: na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente. Então, a vitalidade ainda está em estado latente, como na crisálida. Então, está ali, então, aparentemente morto, mas, como diz aqui, órgão, já que há funções que permanecem, a vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Então ainda tem ali a presença do princípio vital. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real, e a desagregação dos órgãos, a separação é completa. E o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia completado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a pergunta que Kardec fez foi que na letargia o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida, ou seja, então ele pode abandonar esse corpo e depois voltar em seguida. O que ele diz aqui? Ele diz que na letargia o corpo não está morto, mas que a partir do momento em que se constata, aqui como ele diz aqui, a desagregação dos órgãos e que realmente acabou-se o princípio vital desse corpo, o espírito sai, mas não tem como retornar para dar vida para esse corpo, né? Então, essa foi a resposta aqui dada pelos espíritos ao Kardec. Então, nós vamos de novo aqui ver um pouco mais sobre essa questão, aqui através da Filosofia Espírita do volume 9 também. Aí ele diz assim: em estado letárgico, o espírito se encontra ligado ao seu fardo físico, não obstante da aparência de morto, porque a sua força vital volta a um estado latente. Para bem dizer, ela se recolhe sem certas funções na atividade do complexo fisiológico. Então, nesse estado letárgico, o espírito ainda se encontra ligado ao corpo, não obstante da aparência de morte. Então, a impressão que se tem é que realmente morreu, que não tem mais vida naquele corpo. Mas ele diz aqui que não, que ainda existe a força vital que está em estado latente. E, como diz assim, para bem dizer, ela se recolhe sem certas funções na atividade do complexo fisiológico, ou seja, ela não tem toda aquela vitalidade completa, mas ainda existe vitalidade naquele corpo, mas de tal sorte que o espírito não tem como se manifestar, vez que parte dele não tem função mais, né? E aí diz assim que, todavia, a alma somente se prepara para sair do corpo quando os órgãos entram em inatividade. Paralisando esses, o espírito nada tem a fazer, a não ser sair para sua morada verdadeira, a erraticidade do mundo espiritual. Então, a alma só vai sair do corpo quando, o que diz aqui? Quando os órgãos entram em inatividade. Então, quando todos os órgãos entrarem em inatividade, aí, paralisando esses, o espírito nada tem a fazer. Então, não tem como o espírito ressarcir a vida naquele corpo, vez que os órgãos já pararam totalmente a atividade que eles tinham, ou o princípio vital ali que estava presente.
Mas ele continua dizendo: todavia, essa saída depende de muitas circunstâncias que o faz demorar-se pouco ou muito, do quanto está ligado ao fardo físico. Poderemos encontrar essa fala em muitos livros mediúnicos de muitos autores, onde alguns mostram que certos espíritos, mesmo com o corpo em estado de decomposição e até já decomposto, continuam ligados a ele, querendo retornar à vida física, sem desconfiar que não há possibilidade para tal evento. Então, a gente sabe que aquela criatura hipermaterialista, né? Então, ele não aceita o desencarne, ele não aceita perder aquele corpo físico. Então, ele fica tão assim ligado à matéria, que mesmo vendo ali aquele corpo em decomposição, ele ainda, como diz assim, ele querendo retornar à vida física, sem desconfiar que não há possibilidade para tal evento. Então, ele não aceita, ele não entende que ali não tem mais condições dele retornar à vida. Então, não existe possibilidade de ele voltar à vida. E aí nós vamos ver aqui que também diz assim: o Livro dos Espíritos, obra que não deixa dúvidas aos estudantes do Espiritismo, dizendo que a alma, ainda estando ligada ao corpo físico, em muitos casos pode a ele voltar a viver no seu instrumento físico, mas depois que se romperem esses laços espirituais, terminou sua atividade no mundo das formas, como espírito encarnado. Então, só está dizendo aqui, reforçando aquilo que a gente já vem falando, né? Que a alma, ela estando ligada ao corpo físico, em muitos casos pode ele voltar a viver no seu instrumento físico, mas depois que romperem esses laços, que seja os laços espirituais totais, então não tem mais, terminou sua atividade no mundo das formas como espírito encarnado. Então ele deixa de ser o espírito encarnado. E aí diz assim: somente resta a esperança de reencarnar em novo corpo para novas tarefas evolutivas. Então, aquele corpo em que ele tinha, aquele corpo em que ele estava, em que ele permanecia, naquele não tem mais condições dele retornar a ter um corpo físico. Como diz aqui, somente a esperança de reencarnar em novo corpo para novas tarefas evolutivas. Então, a chance que ele vai ter é de voltar a se reencarnar numa outra condição, num outro corpo. Não sendo completa a morte, há meios do espírito retornar às suas funções e comandar os seus órgãos, senão o corpo para continuar a sua tarefa em nome de Deus. Então, se não houver a morte completa daquele corpo, então nós já vimos lá atrás que tem condições de voltar, né? Então, quando as pessoas muitas vezes ficam muitos anos naquele estado lá que o pessoal fala lá para fazer eutanásia, não, mas passa muitas vezes, já passou anos e a pessoa depois volta à vida normal, né? Então diz assim que não sendo completa, o espírito tem ainda a oportunidade, de repente, de retornar. E aí diz assim, que é bom e muito bom que compreendamos que tudo isso depende de muitos fatores, dos quais destacamos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo como diretor espiritual do planeta em que habitamos e trabalhamos, por misericórdia desse mesmo guia espiritual da humanidade. Então, é Jesus Cristo sempre presente aí nessas ações mais difíceis, mais complicadas, que ele que possa estar aí ajudando e fazendo com que haja aí o retorno muitas vezes naquele corpo já como inerte, muitas vezes dito como morto, mas como ele diz aqui, que o diretor espiritual do planeta em que habitamos e trabalhamos por misericórdia dele, pode de repente a pessoa retornar.
Mas ele diz aqui um caso muito interessante. Com Jesus, o caso é diferente. Ele, no caso de Lázaro, restabeleceu seu corpo físico e fez circular a força vital no seu organismo. Como Lázaro ainda estava ligado ao corpo, aí ele deu ordem, porque tinha essa autoridade para que aquele espírito voltasse à vida física. E assim se deu, para a glória de Deus, que se manifestava visivelmente em Jesus. Lázaro passou a viver com suas irmãs normalmente, enriquecido pela fé que havia no coração. Há muitas criaturas que sentem dificuldade em desligar-se dos laços que os prendem ao corpo na hora da desencarnação. Isso ocorre por falta de educação espiritual. Mas a doutrina dos espíritos vem ajudar esses espíritos dentro de um esclarecimento lógico e fácil de ser entendido, mostrando a todos que ninguém morre e que a vida continua além do túmulo, ainda com mais esplendor, requerendo assim do companheiro abstinência dos pensamentos inferiores e limpeza da mente. Mas vamos voltar lá, onde falava de Jesus, no caso de Lázaro, né? Aqui no caso de Lázaro, Jesus, o que Jesus fez? Ele, no caso de Lázaro, restabeleceu seu corpo físico e fez circular a força vital em seu organismo. Então, ali, o que aconteceu? Jesus refez, né, todo o corpo de Lázaro, né? E como o espírito de Lázaro ainda estava ligado, mesmo naquela condição já daquele estado adiantado em que já se encontrava, Jesus fez com que magnetizou aquele corpo do Lázaro, né? E porque diz assim, porque tinha essa autoridade para que aquele espírito voltasse à vida física. E assim se deu. Então, Jesus recuperou, magneticamente recuperou aquele corpo do Lázaro, e como o espírito ainda permanecia ali, Jesus ordenou que o espírito de Lázaro ocupasse novamente aquele corpo. E assim foi feito. Tanto é que ele disse que Lázaro passou a viver com suas irmãs normalmente, enriquecido pela fé que tinha no coração. Então, essa situação de Lázaro foi uma situação assim um pouco diferente do que comumente acontece naqueles estados que as pessoas muitas vezes ficam e voltam, mas de repente não tem mais uma vivência posterior, né? Porque o caso do Lázaro aqui não, o caso do Lázaro aqui foi recomposto todo aquele físico dele, quer dizer, Deus se voltou a ter o princípio vital completo em todos os órgãos. Então Jesus transformou Lázaro para que ele pudesse continuar vivendo, né? Não foi uma coisa momentânea, voltou e depois já desencarnou. Bem diferente do que ocorre nesses estados que muitas vezes a gente vê normalmente. Mas por quê? Porque Jesus tinha a autoridade de magneticamente trazer vida vital naquele corpo. E ele ordenou, então, a Lázaro, o espírito, que ocupasse aquele corpo. Então, que Lázaro então passou a viver com as suas irmãs normalmente, enriquecido pela fé que já tinha no coração. E aí ele fala aqui para complementar que muitas vezes há muitas criaturas que sentem dificuldade em desligar dos laços que os prendem ao corpo na hora de desencarnação. E ele diz aqui por quê? Porque isso ocorre por falta de educação espiritual. Então, por falta de conhecimento, que a vida não termina no túmulo, mas que nós temos a nossa vida espiritual para dar sequência. Então, muita gente materializada, voltada à matéria só e acreditando apenas numa única vida, então muitas vezes tem a dificuldade de se desligar daquele corpo. E ele diz assim, que a doutrina dos espíritos vem ajudar, dentro de um esclarecimento lógico e fácil,
de ser entendido, mostrando a todos que ninguém morre e que a vida continua além do túmulo. E é isso que o Espiritismo traz para nós, e é isso que nessa noite a gente vem adquirir um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de compreensão de como é que se forma a vida. Então chegou num ponto, o corpo já não tem mais condições de permanecer com aquele espírito, já está totalmente sem condições vitais, está passando por um processo de finalização do seu tempo de validade, vamos assim chamar, como vida física, e nós não temos, o espírito não tem que ficar preso mais ali. Chegou naquela hora, temos a compreensão de que a nossa vida continua, vamos deixar esse corpo e não ficarmos ligados a ele, mesmo até o ponto de decomposição, como nós já vimos lá atrás. Por isso que o Espiritismo é essa doutrina que nos abre os horizontes do entendimento, nos abre os horizontes do conhecimento, nos esclarecendo que a vida continua além do túmulo. E aí ainda é mais com mais esplendor, requerendo assim do companheiro a abstinência dos pensamentos inferiores e limpeza na mente. Então, com esses ensinamentos que nós aprendemos, que a vida continua, que faz com que? Porque nós vamos eliminar dos nossos pensamentos, pensamentos inferiores de deixar esse corpo, que pena, eu vou deixar, não queria ir, não quero desencarnar. Não, com o entendimento, com o aprendizado que a gente tem procurado, a gente provavelmente na hora do nosso momento de deixar o nosso corpo, temos a certeza que cada um que está entendendo, cada um que está aprendendo, está se conscientizando, provavelmente deixamos esses pensamentos mais inferiorizados e passamos então a entender que a vida continua e que não tem necessidade de nós ficarmos presos à matéria em função de tudo isso. E para finalizar, ele diz aqui para nós: observemos que nos homens mais lúcidos os pensamentos são rápidos, elevados e mais contínuos que nos homens mais próximos ao lado primitivo, aos quais faltam corpos que o ajustem para esse desempenho espiritual. Para livrar-se desse estado de letargia dos muitos corpos que revestem o espírito, é preciso que se procure Jesus, que ele, com seus demais trabalhadores do bem comum, indicará como acender a luz no coração e tornar-se livre pelos conhecimentos da verdade. Então, quem é que está muito mais preso ainda a essa situação de não querer deixar o corpo? Que diz assim, homens mais próximos ao lado primitivo, ou seja, os mais materialistas, aqueles que não têm o conhecimento do vida após a morte. Então, queridos irmãos, creio que essa foi a lição da noite. Espero que todos nós tenhamos entendido um pouco daquilo que foi trazido pelos nossos irmãos, mentores, amigos, aqueles que nos intuem, aqueles que nos ajudam a esclarecer o tema. Tenho certeza que acho que todos nós podemos entender um pouquinho daquilo que foi passado nessas duas perguntas. Então, chegando ao final desse momento de estudos, nós vamos então fazer a prece de agradecimento para encerramento desse momento de estudo. Então, novamente, nós vamos fechando os nossos olhos e novamente nós vamos dizendo: Senhor Jesus, obrigado, mestre amigo, por novamente permitir que podemos fazer esse estudo com muito amor, com muito carinho, e tendo aos nossos lados, Senhor Jesus, os espíritos inspiradores que nos auxiliam no entendimento, na compreensão, e que eles sempre possam estar conosco, Senhor, para nos intuir para o caminho da sabedoria, do conhecimento, e que possam sempre nos ajudar a dar mais um passo
para a evolução, para o crescimento e para o entendimento da vida espiritual. Senhor Jesus, estamos felizes por esses momentos de estarmos juntos novamente em aprendizado. Te pedimos, ó Mestre amigo, que numa próxima oportunidade possamos estar todos nós também com muito amor e com muito carinho, estudando, aprendendo e melhorando a nossa condição moral. Assim, querido e amado Jesus, agradecidos que estamos, só nos resta dizer que a tua paz, Senhor Jesus, esteja conosco, onde quer que nós estejamos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.